prática vive o discernimento, meus irmãos. Que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia em Filipenses, a carta da alegria. A oração de Paulo. Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao 11, tá, irmãos? Discernindo na prática. A gente já ouviu tanta coisa aqui sobre discernimento, não é? Sem discernimento não amadurece, não cresce. Sem discernimento, a gente se torna presa fácil dos enganos. Então, quero convidar você a meditar comigo aqui nesses 3 versos. Depois eu coloco para os irmãos aqui como é que nós vamos caminhar nele. Verso 9. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês provem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Curve a sua cabeça. Se você ainda não orou nesse dia, aproveite agora para pedir ao Senhor, para que nos ajude. Ajude a mim a falar aquilo que o seu Espírito Santo deseja que nós venhamos compreender, que você possa ter os seus ouvidos da sua alma, do seu espírito abertos, para ouvir e entender. Discernir, o discernimento na prática. Senhor, te damos graça, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, onde podemos te louvar, orando a ti, lendo a tua palavra, cantando louvores a ti. E agora, Senhor, ouvindo mais uma vez tu falar acerca do discernimento. Hoje, discernimento na prática. Ó Deus, que o teu Espírito Santo perdoe os nossos pecados, nossas falhas, com o seu poder, nos restaure, nos coloque dignos de compreender, de entender e, acima de tudo, de viver as verdades contidas nesse texto, será falado nessa noite aos nossos corações. Abençoa a criança, abençoa o idoso, abençoa o mais instruído, o menos instruído, que todos sejam alcançados, Senhor. Se há alguém no nosso meio que não te confessou ainda como Senhor e Salvador, que o faça o mais rápido possível. Se há alguns em nosso meio que têm vivido uma vida distante de ti, mesmo um dia tendo confessado a ti como Senhor e Salvador, que haja arrependimento para reconciliação, para restauração. É que eu te peço, Senhor, mais uma vez, ser conosco agora. Que seja um tempo prazeroso para todos que aqui estão nessa noite. Que estejam sedentos, Senhor, de entender e compreender a tua palavra. Que se sintam privilegiados. Em nome de Jesus é que eu te peço e te rogo, hoje e sempre. Amém. Como é que eu divido o texto aí, meus irmãos? Divido o texto em 3 partes, tá, irmãos? Percebendo o que é excelente. Então, para a gente entender como é o discernimento na prática, a gente precisa perceber o que é excelente. A gente precisa viver a nossa moralidade. Ela tem que ser baseada na sinceridade e na integridade.
E por fim, meus irmãos, produzir fruto de justiça. A ordem aí é realmente uma ordem crescente. Não daria para ser diferente disso daí. Eu só posso crescer no fruto da justiça se eu viver em sinceridade e integridade. E eu só posso viver em sinceridade e em integridade se eu perceber, se eu discernir na prática. Em primeiro lugar, as minhas motivações, as minhas ações, o que eu estou fazendo, para que de fato eu possa influenciar aqueles que olham para mim. Aqueles que olham para mim possam ver na prática um homem que vive o verdadeiro discernimento, demonstrando integridade. Aí assim, meus irmãos, nós vamos produzir fruto de justiça. Então, dizendo isso, antes de começar a expor, eu quero chamar a atenção para os irmãos para aquilo que eu sempre ensino os irmãos. Olhar para o texto, fazer pergunta para o texto, tentar entender o texto. Então, algo me chamou a atenção aqui, irmãos. Quando eu li o verso 9, que é a oração de Paulo, que está toda baseada nisso daqui, nessa primeira frase de Paulo aqui nessa oração. Paulo não está orando pelos filipenses para que eles prosperem, para que eles sejam ricos, para que eles se deem bem na vida, assim como comumente a gente vê por aí, e muitas das vezes somos influenciados a medir a ação de Deus nas nossas vidas quando aquilo que a gente deseja, que não é errado, a gente desejar muitas coisas, o ponto é quando a gente não prioriza aquilo que de verdade deveríamos priorizar. E no caso aqui, ele está priorizando o discernimento. Quando você olha para o texto aí, no verso 9, vai aparecer duas palavras importantíssimas aí: conhecimento e percepção. A palavra percepção aí, ela poderia também ser traduzida por discernimento, certo? Essas duas palavras são importantíssimas aqui, porque mostra a prioridade de Paulo no seu pedido de intercessão, de oração para com os filipenses. Mas o que mais me chamou a atenção, além dessas duas palavras, é exatamente o que está associado a essas duas palavras, meus irmãos. Se você não percebeu, perceba agora. É a palavra amor. A pergunta que eu fiz para o texto, irmãos, e assim perguntando para Deus, é: o que é que tem a ver discernimento, percepção, conhecimento com amor, irmãos? O que é que tem a ver? A pergunta que ficou gritando na minha mente: Senhor, eu não posso continuar a me aprofundar no texto antes que o Senhor me dê luz para isso aqui. Porque a gente entende amor, quer dizer, a gente não, as pessoas por aí, porque vocês já entenderam que amor não é sentimento. Amor é mandamento, amor é ação, amor é prática. Eu não tenho que sentir alguma coisa para fazer algo por alguém, segundo a Bíblia. A Bíblia vai dizer que eu tenho que fazer, que o Senhor manda. Ora, a Bíblia deixa claro para nós que nós devemos amar a quem, meus irmãos? Os nossos inimigos. E qual é o sentimento que a gente tem pelo inimigo, irmãos? Qual é o sentimento? Qual? Se a gente for basear o amor pelo sentimento. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para a gente começar a entender o que é que Paulo está querendo dizer para a gente, o que é que Deus está querendo nos ensinar hoje aqui a respeito do discernimento na prática, é que faz todo sentido, meus irmãos. A prática do discernimento está associada com amor. E a prática do discernimento é algo racional. Conhecimento e percepção. Discernimento. Em outros sermões aqui,
A gente viu que discernimento é examinar. E perceba que no verso 10, quando vai aparecer a palavra que dá propósito para tudo que está escrito no verso 9, que é para, aponta para um propósito, para um fim. Perceba que na minha versão aqui aparece 3 vezes para. Para, verso 10, para ainda no verso 10 e para no verso 11. Mas o primeiro para, ele traz outra palavra que dá o entendimento racional, que junto com a palavra percepção, discernimento, corrobora para que a gente entenda que esse amor aqui, de uma vez por todas, é um amor de ação, é um amor de prática, mas que ele não pode ser vivido sem a racionalidade. E quando eu digo sem a racionalidade, sem o conhecimento, sem a percepção e sem a prova, o teste. Na minha versão, o verso 10 vai dizer, para que vocês aprovem. Aprovem o quê? As coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis. Então, o que seria esse amor aqui? Volta aí, ó, para o verso 6, que é o contexto aqui. Paulo diz assim, ó, estou certo de que aquele que começou a boa obra, ação, prática, em vocês, nos filipenses, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo repete, dia de Cristo, no final do verso 10, junto com o para. Dia de Cristo. Aí a gente precisa entender o contexto dos filipenses aqui. Onde é que Paulo está? Paulo está preso. E quando a gente lê lá Atos, aí entrando no nosso primeiro ponto aí, discernir o que é excelente. Atos 16 conta, lá mostra 2 episódios que aconteceram em Filipos, a cidade de Filipos, onde moram essas pessoas que Paulo está escrevendo. Paulo também, quando vai falar de doações, ele agradece muito a eles pela generosidade deles. O ato de agir. Eles provaram que de fato viviam a obra que o Senhor os chamou para viver quando eles confiavam naquilo que o Senhor disse para eles. Em alguma maneira, o Senhor disse para eles que é sempre melhor dar do que receber, independente das circunstâncias. Quando a gente estuda lá 1 Coríntios capítulo 8 e 9, se não me engano, fala lá de muitos servos do Senhor, a semelhança deles aqui, que estavam caminhando a obra do Senhor, que foram sensíveis, que provaram seu amor com atitude. Então, Paulo aqui, quando vai orar, ele não está orando para que os filipenses tenham amor, porque ele já tem. Paulo está orando para que esse amor aumente. Olha aí, se o verso 9 não diz isso. E também faço esta oração. Ele está intercedendo pelos filipenses. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Que amor é esse, então? São obras. Quando você pega a palavrinha amor aqui, é aquela palavra bastante conhecida dos irmãos, ágape. Mas tem lá, uma das qualificações dela é boa vontade. Boa vontade. É agir. É ação. É agir em boa obra. É uma atividade prazerosa. De prazer. Então, quando Paulo está dizendo,
faço esta oração, que o amor, ele está dizendo assim, eu oro a Deus para que vocês continuem crescendo nessa boa vontade de vocês, nessa ação prazerosa de vocês, nesse ato de desapego de vocês pelas coisas desse mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele vai associar isso não simplesmente a uma emoção de momento, de necessidade observada, mas muito mais do que isso, por algo que já foi estabelecido. O próprio Paulo, em um momento em suas cartas, ele diz que foi pedido a ele que ele nunca esquecesse dos pobres, porque sempre existiria pobre. O grau de sensibilidade de um cristão é medido pelo quanto ele consegue enxergar necessidades além da dele. A gente sempre acha que nós somos os maiores necessitados. Quer ver? Meça aí as suas orações. As orações que você fez essa semana. Qual era a prioridade dela? A sua oração deve ser parecida com a minha, porque nós somos assim. A gente sempre ora pedindo alguma coisa para a gente. Quando muito, a gente intercede pelos outros. Hoje nós intercedemos pela minha sobrinha. Não é? Mas antes dela passar por essa aflição, nós não temos esse costume de orar. E Paulo sabe que a única maneira para que a gente exerça esse amor, que é o amor sacrificial, Cristo é o exemplo disso. Quando a gente canta aquela canção, eu sei que foi pago alto preço, ele pensava em mim, ele pensava em ti. Não é porque a gente é importante, não. Ele pensava na gente porque era aquilo que o Pai estabeleceu para ele fazer, vá lá salvar. Então ele vivia em função disso. Era a palavra de Deus. Aí Paulo sabe, e por isso ele ora. Eu sou grato a Deus, se você for ler o contexto aqui, no verso 3, ele dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês. Paulo vê virtudes. Esse povo tem defeito? Tem, como todos nós. Mas como eles, nós também temos virtudes. Mas não é por causa disso que a gente não tem que lutar para crescer nessa principal virtude. Sem ela, a gente não consegue viver o verdadeiro discernimento. Que virtude é essa? O amor. Que amor é esse? Um amor de boa vontade, um amor prazeroso, um amor de ação, que está atrelado a essas duas palavras aqui. Que o amor, aí entenda, que a boa obra, como diz lá Efésios, que nós somos chamados para caminhar. E Paulo está orando porque ele é grato por tudo que essa igreja fez por ele. E ele está preso, irmãos. Ele está num calabouço, lugar escuro, fedido, com eminência de morte. Mas Paulo agradece a Deus pelos filipenses e ora os exortando nessa oração. O meu desejo não é que vocês prosperem, o meu desejo é que vocês cresçam na boa vontade, na boa obra, na atividade prazerosa, no conhecimento. Aí conhecimento aqui é algo racional. É de ler, de estudar, de meditar, crescer em tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Aquilo que, na quarta-feira aqui, nós temos aprendido. A suficiência da palavra de Deus. Decreto, mandamento, caminho, tudo isso. O crescimento do amor, boas obras, é guiado pelo conhecimento espiritual e pelo discernimento. Então, meus irmãos, reafirmando isso, Paulo ora para que o amor, boas obras dos filipenses cresça, abunde mais e mais em conhecimento, em toda percepção. Então, escute isso aqui, ó. O discernimento
é essencial para que o amor cristão seja inteligente e direcionado corretamente. É todo pobre que a gente tem que ajudar? É toda demanda que aparece para nós devemos ajudar? Não. Lembra de um devocional, no tempo da pandemia, sobre discipulado que eu dei? A Bíblia nos chama a discernir que nós não fomos chamados para ser babá de crente. Crente tem que vir à igreja com as suas pernas, com sua força. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia o Senhor ordenando: ide visitai aqueles que estão desanimados. Mas, pastor, é errado? Não, é errado não. Se você quiser ir, você pode ir. Mas dizer que isso é bíblico, não é. Não é. E por que as pessoas insistem em viver isso como uma regra? É porque não tem discernimento, não entendeu. Aí o que é que acontece? Se frustram. Abandonam a igreja. Porque não souberam viver o amor, a boa obra. O prazer da boa obra. Se não tiver discernimento, ou você vai ter excesso de ação e vai se prejudicar e prejudicar aquele que está recebendo, ou você vai ser omisso, vai pecar. Então, como é que eu não peco? É quando você associa a ação que você tem que fazer sempre ao conhecimento da palavra de Deus e se perceber o que é excelente. Olha que interessante. Nós vimos aqui em outros sermões que discernimento é você observar e saber diferenciar o certo do errado, o bom do mal, o verdadeiro do falso. Mas aqui nesse texto, ele traz uma percepção mais aprofundada. Ele não diz aqui que exerceu o discernimento, que está associado ao conhecimento, que é o amor na prática. Ele não diz para que você saiba ver o certo e não fazer o errado, para que você saiba distinguir aquilo que é bom daquilo que é mal, para que você saiba perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Ele diz aqui, irmãos, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Aí a parte A do verso 10. Qual o propósito? Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Interessante isso aqui. Coisas excelentes. Na minha cabeça ficou assim, coisas excelentes. Para que eu saiba distinguir, perceber o que é útil, o que é fútil. Nem tudo que é fútil, meus irmãos, é ruim, é errado, é falso. Tem muitas coisas boas, prazerosas de se viver. Mas dependendo do contexto e dependendo em o que ela está abdicando de você, é a hora de você agir com um discernimento de excelência. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para você. Bem prático. Ir por shopping, dia de domingo, na hora do culto. É útil ou é fútil? Pense aí. Se fosse qualquer outro dia, que não fosse o dia do Senhor, por esse texto eu entendo que seria uma coisa boa você ir para o shopping, sei lá, jantar, assistir um filme, passear, fazer compras. Bom, mas um crente que cresce no amor, na boa vontade, no prazer, que está agarrado com conhecimento, a vontade de Deus, que é a vontade de Deus. E aqui nesse texto, se percebendo, e o fim é para que a gente saiba discernir coisas excelentes. Meus irmãos, a resposta é vir à igreja.
Outro exemplo aqui. Aqui tem gente que faz isso. Eu tenho que pregar para você mesmo, para vocês. Tem gente que está estudando para concurso. Estudar para concurso é fútil, irmãos? É ruim? É mal? É falso? Não. Mas você diz assim, hoje eu não vou para a igreja. Seja na quarta, seja na EBD, seja no domingo, porque eu vou ficar estudando. Olha o que esse texto está dizendo para você. Você não tem discernimento. O que você está querendo fazer é uma coisa boa. Mas você está trocando por algo que é excelente. Estou certo ou estou errado, irmãos? Todo mundo sabe aqui que eu torço por Fortaleza. Tenho uma camisa, tenho duas. Vou para estádio quando posso. Mas, irmãos, eu não falto culto para assistir jogo, não. Se o jogo estiver na hora do culto, eu venho para o culto. Agora, se não tem culto, eu estou lá. Com a minha camisa. Bora, Leão. Estou lá. Parece uma coisa tão simples. Mas isso, meus irmãos, todos os dias aparece para nós. Por isso essa palavra aqui hoje. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você. Irmãos da Bíblia, o meu desejo, se Paulo estivesse aqui, era isso que ele estava dizendo para nós, né? Meu desejo é que o amor de vocês, a boa vontade, o prazer de viver esteja atrelado ao que Deus diz para você, o que Deus ensina a você, o que Deus fala a você, para que você se perceba. Não só que você prove, que você experimente, que você teste, só o que é errado para fazer o que é certo. Só o que é bom para não fazer o que é mal. Só o que é verdadeiro para não ser enganado pelo falso. Não só isso. Eu quero que você saiba reconhecer aqui, agora, diante de você, o que é maravilhoso e você usufrua. Porque, meus irmãos, a gente não sabe o dia da nossa morte. Tem muitos salmos, né, falando sobre a alegria de viver nesse mundo, de beber. Nós lemos aqui Eclesiastes. É bom você trabalhar, juntar uma grana e comer, beber. Não é bebida alcoólica não, tá, irmãos? Beber é desfrutar, é o prazer da vida. Mas hoje também está dizendo para nós, não existe um prazer maior, mais excelente, meus irmãos, do que estar na comunhão dos irmãos. Meus irmãos, via uma igreja onde nós podemos confiar que nós vamos orar para o Deus verdadeiro. Não é o Deus com D maiúsculo, não, é o Deus verdadeiro. Que nós vamos cantar canções que falam da obra desse Deus verdadeiro. Que nós vamos ouvir um sermão da palavra de Deus, que não é só inerrante, mas é suficiente. E está dizendo para nós hoje, a única maneira de viver o discernimento na prática é sabendo discernir o que de fato é útil para nós. A gente precisa de trabalho? Precisa. A gente precisa de lazer? A gente precisa. Mas o que a gente precisa mais, meus irmãos, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, da sua palavra, do seu querer. Como Paulo diz aqui, que os crentes possam discernir e provar as coisas excelentes. Um comentarista explica que o termo usado aqui por Paulo refere-se ao teste de pureza de metais, sugerindo que os crentes devem ser capazes de distinguir o genuíno do falso, o excelente do meramente bom. Daí é que eu tirei a conclusão do útil e do fútil. Porque
colocando em parceria, como o exemplo que eu dei aqui, ir para shopping, ir para campo de futebol, ir para estádio, estudar para fazer concurso. Se você tem o culto, a comunhão com os irmãos. Então, aqui na nossa realidade, nós temos culto na quarta, era no sábado, agora não vai ser mais, na nossa EBD vai ser no domingo. Então, nós vamos ter agora só 2 encontros na semana. Aí você não consegue se esforçar e você não consegue perceber, você não consegue exercer isso aqui que a Bíblia está dizendo para você. Que você cresça em conhecimento e toda percepção para que você ou vocês aprovem, testem as coisas excelentes. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas têm desvalorizado aquilo que de fato deveria ser visto como excelente. Eu vou morrer ensinando isso a vocês. A igreja é um pedacinho do céu, meus irmãos, na terra. É um pedacinho do céu. Porque eu digo um pedacinho, porque a maior parte é inferno mesmo. É cheio de pecador, né, irmãos? A gente que se considera salvo faz certas coisas, ofende, magoa, decepciona. Mas isso não deixa ou não desfaz a excelência desse meio que Paulo diz, o mistério que foi revelado, a igreja. E quando eu digo a igreja, a palavra de Deus, porque a igreja verdadeira é a igreja que prega a palavra de Deus, que canta a palavra de Deus, que ora a palavra de Deus. Eu acredito que nós somos uma igreja assim. Então não tem. Aqui é a ênfase de Paulo. Não tem como vocês crescerem. Vocês têm esse amor, vocês têm essa boa obra. Deus deu a vocês. O que vocês precisam é exercer isso. Crescer nisso. E a primeira coisa que ele diz aí é conhecimento e percepção. A segunda coisa é que vocês vivam. Olha a parte B aí, ó. Que está dentro do primeiro para. Sejam sinceros e inculpáveis. Inculpáveis aqui, eu dei um sinônimo aí de integridade. Sejam íntegros. Então, a maturidade de um crente que sabe discernir, ou seja, de um crente que sabe praticar as boas obras, ou seja, sabe observar, meus irmãos, é ele olhar para dentro de si e, de fato, admitir o que é que está passando no seu coração. Eu posso enganar você, você pode me enganar, mas você enganar a você mesmo, aí é o cúmulo da loucura. Entendeu? Uma vez em um retiro, aí um amigo meu estudou comigo, seminário, a gente na piscina. Aí ele chegou para mim e disse: pastor, queria confessar uma coisa para ti. Eu falei: vai lá, eu só comigo, ó. Essa vida de pastor não é fácil. Até no lazer, dentro da piscina, o cabo quer se abrir, né? Ele vai lá. Aí ele citou uma pessoa, ele fez referência a uma pessoa e disse que ele tinha inveja. Quer dizer, ele olhou para dentro de si, ele admitiu que tinha inveja. Ou seja, ele foi sem máscara, sem cera. Ele foi sincero. Ele olhou para dentro de si e admitiu que sentia inveja daquela pessoa. Meus irmãos, a gente só vai viver essa boa obra, a gente só vai crescer em maturidade quando a gente olha para dentro de nós e assume as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados.
Só assim, meus irmãos, a gente vai estar disposto a ser transformado por Deus. Se você não se reconhece doente, então você não vai aceitar o remédio. Não é isso que deixa muito médico indignado? Não é não? É uma Larissa que sabe. Chega lá, olha para o indivíduo e diz, ó, tu tá com isso aqui, tem que tomar isso aqui. Não, mas eu não vou tomar isso aí não, porque não é isso não. Aí não toma, piora e às vezes até morre. Na vida espiritual, o discernimento tem que começar a gente discernindo. Olha que interessante. Paulo está todo o tempo atrelado ao amor, que é uma conduta. Paulo sabe que não dá para um cristão viver o verdadeiro discernimento na prática sendo hipócrita. E como é que você vai saber que você é um hipócrita? Verso 9. Quando você está crescendo no conhecimento e toda a percepção, e provando as coisas excelentes. Aí olhando para fora e olhando para dentro. Olhando para dentro e olhando para fora. Não é assim que Paulo começa? Olhe para fora. Saiba distinguir não só o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é falso e o que é verdadeiro, mas o que é bom e o que é excelente. Sempre se decida pelo que é excelente. Sempre. Aí Paulo agora volta e diz isso. Sejam sinceros. Reconheça a sua miséria. E aqui não é a pessoa ser uma falsa modéstia, não. É reconhecer. Esse amigo, de fato, depois que ele reconheceu isso, meus irmãos, eu vi Deus agir na vida dele. Porque quando você tem esse sentimento de inveja, você não produz. Você fica preso. Que você fica olhando e desejando aquilo que a pessoa tem. E você não consegue observar que aquela pessoa tem o que ela tem porque ela se esforça, porque ela luta e porque é aquilo que Deus quer para ela. E Deus quer algo para você. Então, a partir do momento que ele confessou, ele disse, não posso viver assim. Um crente não pode viver com inveja. Um crente não pode viver com o coração cheio de amargura. Um crente não pode viver com o coração avarento. O crente não pode viver com o coração cobiçoso. Você alguma vez na vida já parou e olhou para o seu coração, rapaz, será que eu sou invejoso? Porque a gente gosta de ver os outros invejando a gente. A gente gosta de ver os outros cobiçando o que é da gente. A gente gosta de ver os outros como avarento. E tantas outras coisas mais. Mas você que está aqui, você já parou e pensou assim, será que eu sou invejoso? Será que eu sou cobiçoso? Será que eu sou avarento? Você já pensou? Às vezes as pessoas apontam e dizem, você é avarento. E você não é. Mas às vezes as pessoas dizem, você é avarento e você é. Agora você nunca deixa de ser avarento, nem deixa de ser cobiçoso, nem deixa de ser invejoso, até quando você for sincero. Olha aí o texto. Então veja aqui, irmão, o discernimento é um negócio fantástico. Ser um crente maduro, um crente que sabe discernir, tem percepção das coisas espirituais, é um crente que se reconhece como pecador. É o que João diz, se você disser que não peca, você está mentindo. Você peca. Como eu disse no sermão passado. O problema não é pecar no sentido de que todo mundo peca. Não de que você pode pecar, que não tem problema. Tem problema você pecar. O que eu quero que você entenda é, a gente vai pecar. Agora, o quanto você é sincero com seus pecados? O quanto você admite que você é sincero? Isso vai dizer muito. Se você está crescendo nesse amor, nessa boa vontade, nesse bom prazer, se você, de fato, tem discernimento. E aí ele sai do de dentro para fora. É a lógica. E inculpáveis, íntegro. Então Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, devemos examinar nossos corações e ações para garantir que estamos vivendo de forma íntegra, sem dar motivo para que os outros questionem nosso testemunho cristão.
Isso inclui não apenas grandes decisões, mas também nossas interações cotidianas, que devem ser marcadas por autenticidade, melhor dizendo, e honestidade. E olhe qual é a ponte que ele faz aqui. Ele diz, para que vocês aprovem as coisas excelentes, o útil do fútil, o bom para algo muito melhor, que vocês sejam sinceros, saibam e reconheçam o potencial de depravação que vocês têm e confesse, peça perdão, mude de atitude, para que assim vocês sejam de fato vistos como homens e mulheres íntegros para o dia de Cristo. Paulo aqui, 2000 anos aqui atrás da gente, ó. E Paulo vai falando as coisas e diz, ó, não se esqueça, essa vida que eu oro para que vocês tenham, é para que vocês estejam prontos e preparados para a volta de Jesus. Aquilo que Judas diz que Jesus vai nos preparar para nos apresentar a Deus irrepreensíveis. O irrepreensíveis lá de Judas, eu coloco aqui como aqueles que são maduros, aqueles que sabem discernir, aqueles que percebem e vivem com sinceridade e integridade. Entendeu? Paulo faz essa conexão, ele conecta com a vinda de Cristo. E aí ele vai para o nosso último ponto aqui. Como é que eu vivo o discernimento na prática? Percebendo o que é melhor no meio do que é bom. Como é que eu vivo na prática o discernimento? É reconhecendo a minha depravação, mesmo que eu me reconheça como santo, mas eu ainda peco. O mundo ainda me envolve em muitas coisas. E se eu não me cuidar, ou seja, se eu não me manter em crescimento, ou seja, se eu não me manter em conhecimento e sempre na prática da percepção, olhando para mim, eu vou viver uma vida de hipocrisia e não se iluda. O mundo sabe julgar. Ele sabe olhar para você e dizer. Porque nós somos assim, não é não? Se eu perguntasse para você aqui, lá onde você trabalha, quem é o invejoso? Olha aí, está vindo na sua mente. Quem é o pão duro, o avarento? O que está sempre tirando vantagem dos outros? Sempre usufruindo dos outros? Quem é? Aí vem na sua mente. Quem é aquele que está sempre cobiçando? Deve vir alguém na sua mente. E se eu perguntar na igreja, vai vir também. Ou não? Vai sim. Porque a igreja é um pedaço do mundo, é um pedaço do céu, mas é um pedaço do mundo. Tem invejoso, tem cobiçoso, tem avarento. Tem tudo. Tem tudo. Aí tem que lutar para ser o quê? Para ser o satisfeito, para ser o grato, para ser o generoso. Deus é bom. Ó, não vou citar nome que eu não cito. Mas a igreja aqui, ó, ganhou isso aqui. Tá vendo isso aqui? Tu viu que a batucada hoje foi forte? Aí, ó. Isso aí foi alguém aqui da igreja que doou esse negócio aqui para nós. Tá vendo esse bicho aí que tá filmando a gente aí? Percebeu que ele cresceu? Parecia uma abelha. Aí, ó. Para nos ajudar. Deus é bom. Só basta a gente dar lugar, ser sensível à necessidade da igreja. Paulo vai chamar isso, sabe de quê? Fruto da justiça. É uma pessoa que sabe que isso é bom de fazer. É uma pessoa que sabe e reconhece gratidão por tudo que Deus tem feito. Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim, ó, não se gabe
pelo conhecimento que você tem. E aí eu vou aqui aplicar, vou abranger. Não se gabe pela posição que você tem, pelo salário que você tem, pelo patrimônio que você tem. Tudo que você tem não é mérito 100% seu, não. Você tem mérito nisso aí. Mas o mérito maior, a graça maior é Deus. Não sei se você percebeu na nossa leitura, no finalzinho aparece dom ligado à riqueza. Riqueza é um dom. E quando se fala dom, não é adquirido pelo homem, por mais que pareça que ele está conquistando as coisas, mas é Deus que está dando. Então, uma pessoa que sabe viver na prática o verdadeiro discernimento é uma pessoa justa. E ela não é isso porque ela quer, é porque o Espírito Santo de Deus a move. Mas qual é a responsabilidade dela? É ceder essa capacitação do Espírito. Vá lá e faça. O Espírito Santo gera confiança, não vai faltar não. Um dos maiores problemas, atrelado a esse texto aqui, tá? Que vou dizer aqui. Um dos maiores problemas para os irmãos que não conseguem ser fiel no dízimo e na oferta é porque lhe falta discernimento. Lhe falta discernimento. Ele não consegue perceber, e aqui não é conversa de pastor não, tá, irmãos? Porque os irmãos me conhecem. Eu não cheguei aqui pobre de Mavé, não. Eu cheguei aqui comerciante, com carro e tudo. Entendeu? Então, eu não cheguei aqui para melhorar de vida. E não tem nada errado disso. O pastor chegar andando e com o tempo ele tem um carro, tem uma casa boa. Porque todo mundo tem, porque o pastor não pode ter? Não é? Mas o ponto é esse aqui. Exatamente esse aqui. Muitos não conseguem ser fiel no dízimo e na oferta, não é porque ganha pouco, não. É porque não discerne. Não sabe discernir. O que é excelente. Ele não sabe viver a justiça. Não é à toa que lá em Coríntios, como já ensinei os irmãos aqui, a palavra para dinheiro que Paulo usa lá, repetidamente, é graça. É graça. Graça é associada a amor. Graça é a boa vontade de Deus em descer lá do seu trono magnífico, se tornar homem em uma carne podre, né? Simbolizando nós, não que a carne de Cristo tenha sido podre, mas simbolizando nós, a humanidade. E ali morrer na cruz e carregar todos os nossos pecados. Ali mostra toda a sua generosidade, todo o seu discernimento. Então, olhando para esse texto, eu não tenho medo de dizer, o crente que não é fiel no dízimo da oferta, ele é um crente imaturo, sem discernimento. Ele é um crente que não vive a verdadeira justiça, porque não há desculpa para isso, como eu já disse aqui. Estamos vivendo tempos difíceis, mas para todos. Para todos. Então aqui vai para você, tá? Crente da Bíblica Monte Sião. Você que trabalha. Está te faltando discernimento. Está te faltando isso aqui, ó. Fruto da justiça. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Então, não vem por meio de você olhar alguém fazendo e você fazer. Ah, eu vou fazer porque o irmão está fazendo. Ah, eu vou fazer porque o pastor fez uma aplicação lá, foi todinha para mim. Não, você tem que fazer porque isso glorifica a Deus. Você tem que fazer é porque é Cristo que de fato está fazendo através de você. Ter ar-condicionado em casa é bom. Ter carro é bom. Ter casa é bom. Ter vários streams para assistir todo tipo de série é bom. Tudo isso é bom, irmãos. Mas hoje aqui o Senhor está dizendo. Está aqui, ó. Para que vocês provem as coisas excelentes. Está numa igreja onde as suas necessidades básicas estão sendo sustentadas.
é mais excelente ainda, meus irmãos. É mais justo, é mais correto. Então, o que Paulo está dizendo aqui, produzir frutos da justiça, o discernimento na prática, não é apenas evitar o mal, mas também cultivar ativamente o bem, manifestando um caráter que reflete a justiça de Cristo. Esse fruto glorifica a Deus e é evidência de uma vida transformada e dedicada a Ele. Então não tem desculpa. Mais uma vez para você, crente da Igreja Bíblica Monte Sião, que está arrolado como membro, que trabalha, que você não está conseguindo discernir a coisa excelente, que é participar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, meus irmãos. E olha aqui que o meu discurso não é prometendo nada para você. Que você vai prosperar, que você vai crescer, não. O que eu digo para você é que você vai viver e experimentar isso aqui que Paulo pede, a justiça, que vai glorificar ao Senhor. Está aí, ó, o finalzinho, ó, para a glória e louvor de Deus. Então, partindo para o final, usando aqui o texto de João, capítulo 15. Dar fruto de justiça é sempre resultado de permanecer em Jesus. Ao permanecermos nele, recebemos vida e os nutrientes de que precisamos para naturalmente dar fruto para a glória e louvor de Deus. Fruto interno que vai gerar ações externas íntegras. Íntegras. Somos chamados a ter discernimentos para não ser cobiçosos, para não ser invejosos, para não ser avarentos, para não ser um monte de coisa. Em 3 palavras, que seria, resumidamente, discernimento na prática? Então, se tu não entendeu nada do que eu disse até aqui, guarda isso aqui. O que é, na prática, viver o discernimento? É você, de fato, ter consciência que é crente. É você não ter só consciência de que é crente, mas de que é santo, separado. E que é justo. O justo aqui não é de justificado. O justo aqui é de que anda corretamente. Deus vai te amar menos? Não, o amor de Deus não tem como calcular, mensurar. A sua percepção do amor de Deus é que vai ser pequena. A sua percepção do poder de Deus é que vai ser pequena. Aí você vive nessa vida miserável, de não santificado, vivendo numa posição da qual você não está mais. É a sua perspectiva que não vai deixar você viver a verdadeira justiça. Que a verdadeira justiça é Deus que nos dá a força para viver. Porque Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Então, qual deveria ser a sua oração? Se você está aplicado em alguma dessas coisas que eu falei aqui, é simplesmente ser sincero. Senhor, eu sou assim, não quero mais ser assim. Senhor, eu não quero viver uma vida de hipocrisia. Eu olho e vejo pessoas invejosas, mas eu nunca me via invejoso. Eu olho, aponto o dedo e exorto pessoas que eu considero cobiçosas, mas eu nunca me reconheci assim, Senhor. Senhor, eu olho e vejo pessoas à minha volta e até compartilho para com outras a sua avareza, mas eu nunca
parei para olhar e ser sincero. Sabe o que é que está te faltando? Verso 9. Aumentar mais e mais. Você tem amor. Mas não pelo que você é, mas pelo que Cristo fez em você, salvou você. E aqui eu vou considerar todos aqui crentes. Todos aqui crentes. Agora você se avalie, se você é. Olhe para esse texto, diga, eu preciso dessa oração. Sendo salvo ou não, todos nós precisamos disso aqui. Se não é salvo, aí que você precisa mesmo. Se você já é salvo, você precisa viver isso na prática. Para quê? Verso 10. Para que você saiba observar e decidir sempre pelo que é útil, sempre pelo que é maravilhoso, não só bom. Não, meus irmãos, em hipótese alguma, queira viver só daquilo que é bom. Nesse sentido aqui, nesse contexto, busque as coisas excelentes. Mas não é o que você está pensando, não. É o que a Bíblia diz para você, o que é excelente, tá? Não leia Mateus 6 errado. Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas que está lá. E estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas. Vai ver o que é essas coisas lá? É o trivial. É o comer, o beber, o vestir. Passou disso? Veja e discirna espiritualmente pelas coisas excelentes. E eu digo para você, uma das coisas mais excelentes que nós, igreja bíblica, temos é uma igreja para chegar aqui, ouvir, cantar, orar a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Então, à medida que aplicarmos esses princípios, que começa aqui no verso 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e culpáveis, sempre lembrando da volta de Jesus. É a coisa mais excelente. Eu não estou dizendo aqui que você tem que, não é para fazer que nem os Tessalonicenses. Então agora eu não vou trabalhar. Não. Viva as coisas boas do mundo. Mas não deixe de buscar e ver e viver as coisas excelentes. E a igreja é uma delas. A palavra de Deus é uma delas. A comunhão dos irmãos é uma delas. Ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, cantar, pregar, ensinar. São uma de muitas opções de excelência que nós devemos escolher e assim viver o que diz o verso 11. O fruto da justiça que vem por meio de Cristo. Não tem outro método, é Cristo. E Cristo é a palavra, é o verbo. Então é como se Paulo estivesse dizendo a mesma coisa que ele disse no verso 9. E também faço a oração que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento. Aumente cada vez mais e mais em percepção, discernimento do que Cristo quer que você viva e que você priorize. Porque Ele é o principal. É Ele que tem que ser glorificado, não nós. É Ele. Oremos, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos, por mais esse sermão. Nos leva para casa meditando acerca de tudo isso. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um desses irmãos que aqui está. Se há alguém